Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço para todas as mamães, tá bom? Vocês são incríveis. Hoje são o dia de vocês. Feliz Dia das Mães para todos vocês. Eu gosto muito do versículo em Gênesis, capítulo 3, versículo 20, que diz, né? E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Então, a primeira mulher na terra foi Eva, e a primeira mulher a ser chamada mãe, né, que era Eva, ela não tinha filhos ainda. Então, ser mãe significa cuidar, né? Nós olharmos no guia de estudo das escrituras, fala sobre gerar filhos ou adotar filhos ou cuidar de pessoas. Essas pessoas recebem um título sagrado de mãe. Tá bom? As mães, elas têm uma ligação muito forte com Deus e elas são muito importantes no plano do Criador, no plano de Deus, para trazer o efeito ao plano, né? Trazer filhos de Deus a essa terra aqui. Não é à toa, né, que as mulheres são muito atacadas na sociedade. O inimigo, ele ataca muito esse título de ser mãe, né? E tenta fazer aí com que pessoas não sejam mãe, tentando aplicar novas culturas ou depreciar as mulheres, enfim, tá bom? Mas mãe é um título muito sagrado. Parabéns a todos vocês, mamãe. Vou compartilhar hoje da designação do Vem Segue-me aqui no livro de Levítico, tá bom? Aqui eu vou ler alguns versículos e explicar algumas coisas aqui. Mas antes tem uma citação aqui do Elder M. Russell Ballard, do Coro dos 12 Apóstolos. Ele fala que toda a lei mosaica, né, ela tem foco em Jesus Cristo, no sacrifício que Jesus Cristo fez. E até mesmo o sacerdote que oferecia aquele sacrifício representa Cristo, porque Cristo, ele tem a autoridade para ser nosso mediador entre Deus, né, para que nossos pecados possam ser pagos. Então nós precisamos de Jesus Cristo como nosso mediador, tá bom? Então eu vou ler alguns aspectos aqui que o M. Russell Ballard, né, do Coro dos 12 Apóstolos, citou aqui. E tudo se remete a Jesus Cristo. Ele diz assim, ó, primeiro, tal como Cristo, o animal era escolhido e ungido pela imposição de mãos. Tanto no hebraico, Messias, como no grego, Cristo significa ungido. Segundo, o animal teria que morrer por derramamento de sangue. Terceiro, o animal não podia ter nenhuma mancha, isto é, deveria ser totalmente livre de defeitos, devia ser completo, ser sadio e perfeito, né? Muitas pessoas quando lê essa escritura, né, falam sem mancha, pensa que é alguma manchinha, alguma cor diferente ali. Não, mancha, sem mancha significa sem defeito. Não pode oferecer um animal cego, um animal que está com a pata quebrada ou doente, tá bom? Para representar ali Cristo, né? Quarto, o sacrifício tinha que ser puro e digno. Quinto, o sacrifício tinha que ser domesticado, isto é, não ser selvagem, mas sim manso e de serventia para o homem. Está lá em Levítico 1, de 2 a 3, que fala essas coisas aqui. Essa parte é bem interessante, porque a parte de oferecer um sacrifício ao Senhor não pode ser algo que você não usa. O próprio Davi, ele menciona isso, né? Ele fala, não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custou nada. Então, essa parte de nós fazermos sacrifício é a gente pegar aquilo que a gente gosta e doar ao Senhor, né? Ou seja, eu amo a Deus mais do que essas coisas que eu tenho, né? Então essa é uma das menções do sacrifício ali, tá bom? Ele continua dizendo aqui, sexto e sétimo, para o sacrifício original feito por Adão, o mais comum da lei mosaica, de Moisés. O animal tinha que ser primogênito e manso, né? Tinha que ser a primícias ali do rebanho. Oitavo, o sacrifício de grão tinha que ser moído como farinha preparada para pão. O que nos lembra o título do Salvador, o pão da vida. Nono, as primícias das ofertas. Lembra que Cristo também seria o primeiro a ressuscitar. Bom, então ele tem várias coisas, eu vou deixar na descrição aqui da minha mensagem, essa citação aqui
do M. Russell Ballard, tá bom? Para vocês acompanhar. Vamos lá para as escrituras que eu vou compartilhar hoje. A primeira delas, falando sobre esse simbolismo, as coisas de oferta e holocaustos, né, que nós fazemos ao Senhor. Primeira coisa que eu vou colocar aqui é Levítico capítulo 2, versículo 13, foi o primeiro versículo. Diz assim, ó: toda oferta de teus manjares salgará com sal, e não deixará faltar a tua oferta de manjares o sal do convênio do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Então todas as ofertas que fossem de manjares, tá bom? Tinha que ter sal ali. O sal ele tem um simbolismo. Tinha coisa que era proibida colocar nas ofertas. Aliás, né, aqui são ofertas de grão, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Antigamente, né, essa é na lei mosaica, colocou-se isso. Na época lá que foi Adão e Eva, que o Senhor pediu para Abel oferecer as primícias do rebanho, né? Caim também tinha que fazer a sua oferta e ele ofereceu legumes lá, fruto, não, fala o fruto da terra, né, na verdade lá. E aí o que acontece? O sacrifício naquela época era para representar o sangue derramado de Cristo, que seria derramado, né? E aí Caim, ao oferecer ali o fruto da terra, não estava representando, né, o sangue derramado de Jesus Cristo. E aí o próprio Senhor falou: se fizeres bem, será aceito. Se não fizer, o pecado jaz à porta. Então naquela época não tinha sacrifícios de grão. Depois a gente vê na lei mosaica aqui, Moisés ele colocando aqui, a mando do Senhor, esses sacrifícios de grão. Mas não pode ser qualquer grão. Aqui quando fala manjares, né, são mistura de alimentos. Quais alimentos eles eram oferecidos aqui? Tá bom? O alimento ele tinha que ser um alimento, conforme o M. Russell Ballard falou, tinha que ser um alimento que tinha que ser moído. Então, ou seja, o trigo, ele é um grão e ele é moído. Então, aqui quando fala de oferecer farinha, né? Aqui no outro versículo que eu vou ler vai falar sobre flor de farinha, ou seja, a melhor da farinha. E a farinha ela é moída, então não é essa farinha de mandioca que nós conhecemos da raiz da terra. É a farinha de trigo, tá bom? Que é o grão, o trigo, e ele é moído. Isso tem o simbolismo porque Cristo ele ia ser moído pelos nossos pecados, esmagado. E também, quando fala manjares, mistura de alimentos. Então era a farinha junto com azeite, por exemplo. O azeite também ele era esmagado, né? A azeitona ela é esmagada lá na prensa de azeite, também simbolizando ali Jesus Cristo sendo esmagado pelos nossos pecados. Então são todas as ofertas que são feitas remetem a Jesus Cristo, tá bom? Então aqui quando fala manjares significa sobre isso aqui. E aqui eu achei interessante, né, que fala sobre o sal do convênio. Eu achei muito interessante isso aqui, o sal do convênio. Porque todas as ofertas de manjares tinham que ter sal. O sal, primeiramente, ele é purificador, né, porque ele desidrata até mesmo na carne, ele desidrata células que podem causar o apodrecimento ali da carne. E ao matar essas células, a própria carne fica conservada, né? Então por isso que a gente vê aí quando é bacalhau, quando é a carne de sol, né, que o pessoal pendura ali é mais em casa do norte, né, cheia de sal ali, a carne não tá na geladeira e não estraga. Por quê? Por causa do sal. Então o sal ele tem esse efeito de conservante. E aqui é chamado o sal do convênio, né, o sal da aliança do Senhor. Significa que nós devemos permanecer no Senhor, tá bom? Continuar puros, resistentes ali, tá bom? Então esse foi um dos versículos que eu escolhi aqui, né? O sal, então, ele tem um efeito purificador e conservador, né? E aqui ele é chamado de sal da aliança. O outro versículo que eu escolhi é Levítico 14:10, que fala aqui, ó. E no 8º dia tomará dois cordeiros sem defeito e uma cordeira sem defeito. Olha aqui que interessante. Eu peguei esse versículo porque fala sobre oferecer um animal que era fêmea. Também animais que eram fêmeas eram oferecidos ali como sacrifício ao Senhor.
tá bom? Então uma cordeira aqui está mencionada. E aqui fala sobre a oferta de manjares, né? Fala 3 dízima de flor de farinha, conforme eu falei, flor de farinha significa o melhor da farinha, para a oferta de manjares, amassada com azeite, em um logger de azeite. Logger é uma medida também antiga que eles usavam. Então, estou falando da quantidade de azeite com a mistura da farinha de trigo, que é um grão esmagado. Então, esse é um tipo de oferta também, tá bom? Vou deixar tudo aí na descrição do vídeo aqui, meu. Agora eu vou lá para Levítico capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ó. Se a sua oferta for holocausto de gado, só um adendo aqui, quando fala que a oferta ela é holocausto, tá bom? Significa que vai ser tudo queimado, né? Quando é oferta sacrifício, parte daquele alimento fica com o doador e parte do alimento fica com o sacerdote também. Tá bom? Mas quando é holocausto, não, ninguém mexe, vai ser tudo queimado, oferecido ao Senhor e vai virar cinza, né? Vai virar brasa ali, tá bom? É esse o significado aqui quando ele é holocausto. Então diz assim: e se a sua oferta for de holocausto de gado, oferecerás machos sem defeito, porquanto tenha consagração, e oferecerás da sua própria vontade perante o Senhor. Então fala que é uma oferta voluntária, né? Você oferecer ali um boi, né? Um novilho aqui, né? Que é o caso do gado aqui. E o gado, ele tem o boi, ele tem o simbolismo que era a maior oferta que podia se dar ali como sacrifício, tá bom? Então era uma oferta bem grande ali, era o mais caro, era o mais precioso, de todos era o mais caro, tá bom? Aí ele vai falar do segundo holocausto aqui, que fala que é do gado miúdo. Levítico 10, não, Levítico 1, versículo 10. Só falando aqui, né, sobre o holocausto, sempre antes era degolado o animal, né? Então tirava-se o sangue, que o sangue nas escrituras representa a vida. Então Cristo, ele deu a vida dele por nós, tá bom? Assim nós também devemos levar, né, nossos sacrifícios perante o Senhor, tá bom? Eu vou ler sobre isso daqui a pouco. O versículo Levítico 1:10 diz assim, ó: e se sua oferta for de gado miúdo, das ovelhas e das cabras, holocausto oferecerá, machos sem defeito. Então vemos aqui quando é holocausto, sempre o Senhor pede que seja macho, né? Porque a oferta total mesmo, quem fez foi Jesus Cristo, tá bom? Então simboliza Jesus Cristo ali, tá bom? E gado miúdo, ele já falou aqui, que são ovelhas, cabras, né? São gados que são menores, tá bom? De médio porte ali. Agora, esse outro eu gostei bastante aqui, que fala sobre o holocausto de aves, tá bom? E aí, para finalizar, eu vou ler aqui o versículo 14 ao 16, que fala sobre esse holocausto, tá bom? Tem algo bem interessante aqui, ó. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerás a sua oferta de rolas, né? Ou de pombinhas. O sacerdote, aqui está descrevendo como é feito. O sacerdote a oferecerá sobre o altar. Ele torcerá o pescoço e queimará sobre o altar. E o seu sangue será aspergido, né? Aqui tá, não fala aspergido, espremido na parede do altar. Eu acho que o versículo 16 deveria estar antes do 15, né? Porque aqui falou sobre, primeiramente, que é queimado e depois foi falado do sangue ser espremido no altar ali. O versículo 16 diz assim, ó: o seu papo com suas penas tirará e lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. Tudo isso tem um simbolismo, né? O lugar do oriente, né? Comparado ao templo, né? Seria o templo seria ao lado onde é o Monte das Oliveiras, onde Cristo é o Getsemane, né? Onde ele pagou pelos nossos pecados ali também. Então, por que eu falei que deveria inverter esses versículos aqui? Ou pelo menos a forma da maneira que ele está escrita. Porque antes de queimar o animal oferecendo ao altar, era tirado as suas penas, né? Ele quebrava o pescoço da ave, ele arrancava as suas penas. E isso tinha um simbolismo também. Porque o animal, quando você tira a pena dele, não é como hoje, né? Que você vai na granja,
eles matam o animal, aí tem uma panela de água fervente lá, você põe, quando tira, você tira as penas com facilidade. Aqui não está descrevendo isso, tá bom? Então a ave, eles quebravam o pescoço e arrancavam as penas dessa ave. Então os lugares da onde saía a pena, ficava aqueles buraquinhos, né? Os poros, né? Vamos dizer assim. Então em cada poro daquele ali ficava sangue saindo da ave. E aí eles pegavam essa ave, não cortava, né? E a segurava e apertava isso, né? Então por meio desses poros começava a sangrar mais. E aí ele passava ao redor ali do altar. Isso simbolizando o que? Lucas capítulo 22, na qual Jesus Cristo ele suou sangue por todos os poros. Então tudo no Velho Testamento ele remete, né, ao sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então aqui fala sobre essas ofertas. Só para finalizar, tem uma citação aqui que eu acho muito interessante. Diz aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Depois do sacrifício supremo do Salvador, a ordenança dos sacramentos substituiu a ordenança do sacrifício de animais. Essa mudança alterou o foco do sacrifício. O animal pertencente a uma pessoa, do animal para o pertencente do animal, né? Ao invés de a pessoa levar o animal, hoje em dia, a pessoa oferece a si mesmo como sacrifício ao Senhor, tá bom? De certa forma, o sacrifício mudou da oferta para o ofertante. Em vez de exigir o animal ou o grão, né, o Senhor agora deseja que renunciemos tudo o que temos de impuro. O elder Neil A. Maxwell, do Coro dos 12 Apóstolos, disse: o sacrifício real e pessoal nunca foi o ato de colocar o animal sobre o altar, mas sim da disposição de colocar o animal que temos dentro de nós no altar e deixar que seja consumido. Então, muito interessante essa citação, né, que o propósito, né, do sacrifício que nós fazemos é realmente deixarmos as coisas. É isso que o Senhor quer de nós, que nós deixemos as coisas impuras, que nós se dediquemos a Ele e focamos, né, no Evangelho de Jesus Cristo. Então, o propósito não é derramar sangue de animal, até porque às vezes não dava tempo do sangue secar sobre o altar, tá bom? Falando sobre os altares de pedra agora, e as pessoas cometiam pecado de novo, tá bom? E o verdadeiro intento, o que o Senhor ele quer de nós, tá bom? É que nós oferecemos um coração quebrantado, disposto a mudar, tá bom? Então é essa mensagem, esse simbolismo que eu compartilho com vocês hoje. Mais uma vez, feliz Dia das Mães para todas as mamães. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.